Iluminai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos dar início ao nosso vídeo. Hoje a gente vai falar sobre a devoção do escapulário, mais especificamente sobre os testemunhos, né? Então, se você quiser se aprofundar um pouco mais nessa devoção tão querida da nossa igreja, você pode ver uma série de vídeos que nós fizemos, são 3 vídeos falando sobre o Monte Carmelo, sobre essa devoção do escapulário, desde o seu início lá com Santo Elias até os dias de hoje. Então a gente vai deixar um link aqui nos comentários fixados, ou então em algum lugar aqui na tela, você pode clicar, que vai ser redirecionado para essa playlist. Então, os carmelitas, eles têm o seu surgimento com o profeta Elias, lá no Antigo Testamento ainda. Então, nós podemos dizer que os carmelitas são a ordem mais antiga da igreja, são a primeira ordem da igreja. E mais ainda, a gente pode dizer que os carmelitas são a primeira ordem mariana. Então, é algo muito, muito forte, muito especial, que vem desde o profeta Elias, ou seja, antes do nascimento da Santíssima Virgem, já se tinha devoção a ela. Santo Elias é conhecido por várias passagens, né, no Antigo Testamento, e uma das que eu mais gosto é a da matança dos profetas de Baal. Não pela matança em si, mas pela justiça que foi feita por Deus através das mãos do profeta Elias, por conta da iniquidade vivida por Jezabel e seu esposo Acabe. E Santo Elias também decreta que não iria chover por conta de toda essa iniquidade. É muito famosa também a passagem da nuvenzinha, né, que Santo Elias fala depois da matança dos profetas de Baal, que ele promoveu a justiça de Deus, ou seja, ele fez a vontade do Senhor, onde o profeta Elias fala para Acabe ir embora logo, porque senão a sua carruagem vai atolar. Todos ficam pensativos, porque como assim, não tem nem chuva formada, mas ele mostra a nuvenzinha, por aquela nuvenzinha vai cair uma grande chuva. Então, assim, essa nuvenzinha, ela já é uma prefiguração de Nossa Senhora, da Santíssima Virgem, que é por quem vem Jesus, que é a chuva de bênçãos. Então, esse é o sentido dessa nuvenzinha. Então, Nossa Senhora, ela já aparece ali, assim como Nosso Senhor Jesus Cristo aparece como prefiguração em todo o Antigo Testamento, nós também vemos isso acontecer com a Santíssima Virgem. A primeira aparição de Nossa Senhora acontece por volta de 1251, na Inglaterra. Ela aparece para o então frei Simão Stock, que posteriormente viria a se tornar santo, né? É engraçado que esse Stock, ele significa toco. Isso porque Simão Stock, ele vivia uma vida muito austera e ele passava bastante tempo também dentro de um toco de árvore, né? Aqueles tocos grandes. Então ele cavava, não só o Simão, como também os seus irmãos, eles tinham esse hábito, né? Cavavam ali nesses tocos de grandes árvores e ali eles passavam, viviam ali fazendo penitência, enfim. Então, São Simão Stock, o então frei, era um frei muito piedoso, era um religioso muito piedoso, muito conhecido também, e por conta disso, em pouco tempo ele se tornou o superior da ordem dos carmelitas na Inglaterra. Então, ele fez de tudo para eles se estabelecerem ali, nessa região. E é engraçado que eles, diferente lá do início dos carmelitas, aqui com São Simão Stock, eles receberam muita desaprovação e muita perseguição. E agora não por pessoas que não acreditavam, ou seja, pessoas que não eram católicas, mas agora pelo próprio povo católico, que não se identificavam, digamos assim, não aceitavam essa vida austera que eles levavam. Então houve essa perseguição, eles tiveram uma dificuldade de aceitação por parte de outros religiosos, e aí entra a aparição da Santíssima Virgem, pois o frei, o então frei Simão Stock, São Simão Stock, muito piedoso, ele sempre orava à Santíssima Virgem. E a mãe, ela nunca desampara seus filhos.
Então, Simão Stock pediu muito a sua intercessão por conta desse momento de incerteza, esse momento de perseguição que a ordem vinha vivendo, e Nossa Senhora aparece para ele em 1251. Então, a Santíssima Virgem, ela aparece vestida com o manto, com o escapulário, e ela entrega esse escapulário a São Simão Stock. Então, assim, essa questão do escapulário, da Santíssima Virgem estar vestida com esse escapulário, porque às vezes a gente acha que o escapulário é só isso daqui, né? E não, essa forma aqui do escapulário, ela é o que nós leigos, né, utilizamos. Mas o escapulário em si, ele quer dizer, é um pano que cobre, que vem aqui pelas escápulas, né? Então, ele cobre aqui as escápulas, tem um buraco no meio, passa aqui na cabeça, vai aqui atrás e na frente também, mais ou menos na altura do tornozelo. Então, esse é o escapulário. E esse escapulário, ele servia antigamente, na época de Nossa Senhora, como um avental. Então, o avental, ele não é só aquele que a gente conhece, que pega aqui na região da cintura, né? Protege da cintura para baixo. Esse não é o único tipo de avental que a gente conhece, ou aquele outro que prende aqui no pescoço. Também tinha antigamente esse avental que cobria tanto as costas quanto a frente. Então, Nossa Senhora aparece vestida esse avental também como um sinal de serviço, né? Então, ela estava ali com um sinal de serviço. Esse é um fato importante também da gente lembrar. E outra coisa que é bem importante também a gente recordar é da devoção do Rosário, que também na devoção do Rosário, Nossa Senhora, em uma das aparições, ela aparece vestindo o manto, o escapulário no caso, para mostrar que há essa conexão, essa junção. As duas devoções são como uma só, são como irmãs gêmeas. Então, através do escapulário, Nossa Senhora nos protege e nos livra de todos os perigos e do inferno, de cair no fogo eterno. E através do rosário, Nossa Senhora nos leva a subir o Monte Carmelo, a contemplar Nosso Senhor, a chegar mais perto dele, através dessa contemplação dos mistérios, da paixão de Nosso Senhor. Então são devoções irmãs gêmeas ali. Uma não exclui a outra. É importante falar sobre isso porque às vezes tem pessoas que pensam assim, eu já sou devoto, por exemplo, do escapulário, não preciso rezar o Santo Rosário. Muito pelo contrário, uma devoção não exclui a outra. Aliás, as duas se completam. Ao aparecer para São Simão Stock, a Santíssima Virgem diz o seguinte a ele, entrega-lhe o escapulário, né, e diz o seguinte a ele: meu muito amado filho, recebe este escapulário da tua ordem, sinal da minha confraternidade, privilégio para ti e todos os carmelitas. Quem com ele morrer, não padecerá o fogo eterno. Eis o sinal da salvação, proteção nos perigos, contrato de paz e aliança eterna. Então, isso é o que a Santíssima Virgem diz para São Simão Stock na sua aparição. Então, a Santíssima Virgem, ela firma esse contrato com aqueles que utilizam o seu escapulário com devoção. Não basta apenas colocar o escapulário, tem todo um processo. Então, para aqueles que utilizam o escapulário com devoção, a Santíssima Virgem vai conceder inúmeras graças, inclusive a maior delas, que é nos livrar do inferno. Tem alguns testemunhos interessantes, aqui a gente já começa a mostrar falar, né, desses testemunhos. Um bastante interessante de São João Maria Vianney. Ele tem boas e belas histórias. Uma delas, ele conta que uma moça, é a moça do baile, ele conta que essa moça, jovem, né, muito bonita, outra coisa que é importante falar também, que São João Maria Vianney, ele falava que os bailes não são lugares para católicos, não são. Porque quando você entra em um baile, o seu anjo da guarda ele fica ali na porta. Ele não pode entrar naquele lugar, pois é um lugar pecaminoso. Ali não acontecem coisas que vão edificá-la, muito pelo contrário. Então essa moça chegou nesse baile e ela utilizava o escapulário. Ela era uma devota do escapulário, ou seja, ela estava sob a proteção do manto da Santíssima Virgem.
E essa menina entra, essa moça, ela entra ali no baile e ela fica de ladinho, assim, encostada, observando. Então ela percebe esse rapaz olhando-a, um rapaz muito bem afeiçoado, porém ele fica apenas no olhar. Né? Ele fica ali olhando, trocando olhares com ela, mas ele não age, ele não vai até ela para iniciar uma conversa. E isso a deixa muito aborrecida, porque ela está esperando que o rapaz vá até ela para iniciar essa conversa e tal, porém não acontece. E aí ela vê que não vai acontecer nada com o rapaz, ela vai embora para casa e passa-se muito tempo, passa-se vários anos, e ela vai se confessar com São João Maria Vianney, que assim como o Padre Pio, ele tinha o dom de ver a alma da pessoa. Ele sabia quando a pessoa se confessava e tinha aquela contrição perfeita. E ele sabia quando ela esqueceu um pecado também. E foi o que aconteceu com essa moça. Ela confessou os seus pecados, mas ela acabou esquecendo. E São João Maria Vianney vai falar para ela: "Mas você esqueceu um?" E ela: "Não, eu falei todos, padre." E aí ele fala: "Você está esquecendo um." E ele vai relembrar a ela qual que era o pecado. Ele lembra, fala: "Você lembra daquele rapaz bem afeiçoado, um rapaz bonito, que estava no baile, assim, assim, assado, olhando para você. Vocês trocaram olhares e você quis que ele chegasse em você para iniciar uma conversa, mas nada aconteceu e você ficou muito aborrecida." Aí ela se recorda. Aí São José Maria vai e fala: "Pois é, aquele rapaz era Satanás que entrou ali naquele recinto, naquele momento, para roubar a sua alma e levá-la para o inferno. Mas ele não pôde agir, porque você estava revestida com o manto da Virgem, você estava utilizando o escapulário." Então, meus irmãos, não é algo simples o uso do escapulário. Às vezes a gente não percebe, aliás, poucas vezes a gente percebe, mas o mundo espiritual, ele está aí, agindo ao nosso redor. Como dizia Paulo, o inimigo é como um leão que ruge ao nosso redor, bramando, esperando um momento para nos devorar. Então esse é o inimigo, esse é o diabo. E foi o que aconteceu com essa moça. O diabo só não pôde agir porque ela estava protegida pela Santíssima Virgem. E como esse, existem inúmeros testemunhos. Alguns aconteceram também nas guerras, né? Primeira, Segunda Guerra. E nessas recentes também, provavelmente, temos muitos testemunhos desse nível. Um interessante é que, e é bom falar também, que a igreja, na sua sabedoria, em momentos, por exemplo, de guerra, ela permite, porque assim, para poder fazer a imposição do escapulário, você precisa necessariamente que um sacerdote devidamente ordenado o faça. Antigamente, o sacerdote deveria ser um sacerdote carmelita para poder fazer essa imposição. E a igreja, vendo a importância que tinha esse sacramental, ela permitiu que qualquer sacerdote possa fazer a imposição. Voltando, aí nessas épocas de guerra, a igreja permite que um soldado possa fazer, ou seja, uma pessoa não precisa necessariamente de um sacerdote, porque é difícil encontrar sacerdote ali na guerra, né? Então os soldados poderiam fazer essa imposição, e assim foi feito. Os soldados fizeram a imposição ali do escapulário uns aos outros, e existem inúmeros relatos de que soldados que foram protegidos pelo escapulário, balas que eles receberam e pararam no escapulário. Então imagine, é um tecido, isso aqui é um pano, ele não tem o poder de aguentar fisicamente, o poder de suportar um tiro, uma bala. Porém, os soldados foram protegidos, e isso aconteceu. Então isso é o mundo espiritual, é Nossa Senhora, a Santíssima Virgem, é a Mãe Protetora protegendo os seus filhos queridos. Já entrando nessa percepção do que é o escapulário, ele é exatamente isso, é uma armadura que a gente reveste o nosso corpo e o nosso espírito, uma armadura que nos protege. Como os soldados antigamente eles usavam escudos, a gente for lembrar os templários, por exemplo, dentre outros, eles utilizavam aquelas roupas que tinham proteção de ferro, armaduras, para evitar ataques de espadas, de flechas. Assim é o escapulário. É uma veste que nos protege das flechas do inimigo. Aqui vale um adendo. O escapulário, como eu falei, ele nos protege. Porém, não basta apenas eu pegar o meu escapulário, me revestir, sem fazer todo o rito ali e achar que eu estou tendo as bênçãos
concedidas pelo escapulário. Não é assim que funciona. Não basta apenas você colocar. Você tem que ser um devoto, você tem que ser realmente um filho da Mãe Santíssima para que você possa receber todo o seu auxílio. Então, se a igreja coloca que para você ter essa devoção, você precisa, além de utilizar e ter o escapulário imposto por um sacerdote, você precisa rezar pelo menos 3 Ave-Marias por dia. Convenhamos que 3 Ave-Marias por dia é algo muito pequeno, né? Pessoal, vamos lá. Vamos dar mais para nossa mãe. Ela merece. 3 Ave-Marias por dia. O que é isso? Simples demais. Mas a igreja, na sua sabedoria, deixa as coisas simples, porque nosso Senhor quer que todos se salvem. Então, indico muito a vocês que comprem o escapulário, que utilizem, façam a imposição, todo certinho, todo o rito, sejam devotos da mãe, porque você vai receber inúmeras bênçãos. E você pode adquirir os escapulários em várias lojas católicas. Porém, a gente tem um projeto que nós estamos lançando o escapulário, que é exatamente esse daqui que eu estou utilizando. Ele é um escapulário que a gente chama de escapulário 3 em 1, escapulário bem robusto, pode ver que ele é bem grosso aqui, né? Tecido de muita qualidade, um escapulário onde as imagens ficam bem nítidas. Essa é a imagem da Mãe do Carmelo, aqui o Sagrado Coração do Nosso Senhor Jesus Cristo. E atrás, no outro verso, a gente também tem as estampas. Então, temos aqui o brasão do Carmelo. O meu já está meio sujo de utilizar. E aqui, mas você pode lavar, tá? A gente vai fazer um vídeo mostrando como que você pode fazer todo o processo de higienização. Aqui a gente tem também, na outra face, o Sagrado Coração. E nas duas faces a gente tem o porta-medalhas. Deixa eu ver se eu consigo tirar a minha aqui, que é a medalha milagrosa. Aqui, ó. Então, estou com a minha aqui, o escapulário, medalha milagrosa. Como eu falei, uma devoção não exclui a outra. Elas se completam. Não é porque você é devoto de uma devoção que você não pode ser de outras. Então, fica aí a dica. A gente vai deixar o link desse escapulário. Lembrando que não vem, o nosso drop, ele não vem somente o escapulário, tá? Que é 3 em 1. Ele vem o escapulário, você vai receber também um adesivo do Santo Elias, você vai receber o manual do fiel, você vai receber um flare com a oração pelas almas do purgatório, que tá lindo o flare. Infelizmente eu não estou com esses itens aqui agora, estão sendo confeccionados ainda, mas em breve a gente vai fazer o lançamento no Instagram. Se vocês não nos seguem, já sigam lá, vamos deixar o @ aí também. E você vai receber também o rito de imposição, porque assim, pode acontecer de o sacerdote ele não saber como fazer o rito de imposição, e aí com esse nosso drop não vai ter desculpa. Você vai estar munido com todas as armas para sair de lá com o seu escapulário imposto. Então é isso. Adquira já o seu no link aqui abaixo. É certo que nós merecemos passar um bom tempo no purgatório. Porém, a Virgem Santíssima, como boa mãe que é, ela quer nos apresentar diante de Cristo o mais rápido possível. Então aqui já é bom a gente falar sobre o privilégio sabatino, que foi apresentado ao Papa João XXII pela Mãe Santíssima. Ele era um devoto muito fervoroso também de Maria, assim como São Simão Stock. Então assim, a mãe ela não vai aparecer para qualquer um, ela vai aparecer para os seus filhos mais devotos, para os seus filhos que têm maior devoção por ela. Isso pode ter certeza. E é bom a gente falar da doutrina do purgatório. Não vou me aprofundar muito aqui, mas se você quiser, a gente pode fazer um vídeo falando de forma mais aprofundada sobre o purgatório. Basta você deixar aí nos comentários que a gente faz um vídeo sobre isso. A doutrina do purgatório, às vezes a gente acha que o purgatório não é para todos, mas são poucos que não vão passar pelo purgatório. Quem de nós é tão santo que já vai direto para o céu? Porque é para isso que o purgatório serve, para limpar as nossas vestes e nos apresentar com as vestes alvas, brancas, diante do Senhor. Nenhum pecado pode ser apresentado a Ele. Por isso que existe o purgatório, para purgar as nossas culpas. Essas culpas são decorrentes dos nossos pecados, né? Das nossas culpas. Então, assim, quando a gente se confessa, o nosso pecado ele está perdoado. Porém, a nossa culpa
ela está ali, ela continua. Vou dar um exemplo bem prático de entender. Se a gente usar o direito civil, se você comete um crime, se você rouba alguém, e aí você pede desculpa para essa pessoa. O fato de você pedir desculpa não muda o fato de que você roubou essa pessoa. Você pode sim, alguns vão falar, André, mas eu posso restituir essa pessoa. Sim, você pode restituir. Mas vamos supor se você roubou, sei lá, uma quantia grande, como é que você vai restituir? Se você já gastou e não tem condições de o fazer, né, de o restituir. Então, assim, a sua culpa, ela continua. E você vai ter que pagar na justiça por ter roubado essa pessoa, mesmo você tendo se arrependido. Então, esse é uma maneira bem simples, simplória de entender um pouquinho do purgatório. Ele está ali, como eu falei, para limpar as nossas vestes. Nós recebemos as vestes brancas quando nos batizamos, certo? Nós fomos remidos ali dos nossos pecados, das nossas culpas. Porém, com o passar do tempo, a gente vai sujando essa veste que foi nos dada com os pecados. E estando essas vestes sujas, não tem como a gente ser apresentado diante do Pai com a roupa suja, não é mesmo? Então, o purgatório é essa purificação, é onde nós vamos lavar as nossas vestes e deixá-las alvas, para aí sim poder nos apresentar diante do Senhor. E é muito interessante também a gente falar aqui que no purgatório o tempo passa muito devagar, ele passa diferente. O purgatório é eternidade também, né? Não é regido por tempo, assim como o nosso mundo terreno aqui. Às vezes a gente tem a noção, por exemplo, quando você quer, sei lá, você vai fazer uma viagem para poder visitar alguém que você ama. Você não vê a hora daquele tempo passar. 2 horas de viagem já parece uma eternidade, né? Porque você quer ver logo aquela pessoa querida ali, aquela pessoa que mora no seu coração mesmo, que você ama. Então, 2 horas já, às vezes, já parece uma eternidade. Imagina no purgatório, onde essas 2 horas podem parecer 200 anos, 2000 anos, pois lá o tempo não passa da maneira que a gente entende aqui. Então, esse privilégio sabatino, ele é, ele é mais um privilégio tremendo da nossa mãe para nós. Porque, como eu falei, ela quer nos apresentar o quanto antes ao Senhor. Então, ela vai para aqueles que morrerem usando o escapulário devotamente no próximo sábado, após a morte, ela vai descer ela mesma, em pessoa, no purgatório e vai resgatar essa alma para levá-la ao nosso Senhor. Então a gente fala, pô, mas se eu morrer no sábado, ela vai te resgatar no sábado. Se eu morrer numa sexta-feira, no sábado ela vai te resgatar. Aí você pensa, com o nosso pensamento terreno aqui, então é pouco tempo, no outro dia já me resgata, é só 24 horas. Lembremos que no purgatório o tempo passa de maneira diferente aqui da Terra. Então essa percepção que nós temos, morremos na sexta e no sábado já vamos para o céu, esse tempo aí que aqui a gente acha que é 24 horas, lá nós não teremos essa percepção. Lá vai parecer uma eternidade. 1 hora, 1 minuto no purgatório, 1 segundo é uma eternidade. Porque nossa alma quer encontrar o nosso Pai, aquele que nos criou, aquele que nós vimos ali, nós amamos, nós teremos um desejo ardente de encontrar o Pai. Então, 1 segundo que seja longe dele é como uma eternidade. Imagina o quão dolorido é isso. E nossa mãe, como a mãe eterna que é, ela quer diminuir esse nosso sofrimento por estarmos longe do Pai. Ela quer nos apresentar o mais rápido possível a Ele. E para receber todos esses benefícios, como eu falei, a igreja ela não requer muita coisa da gente, né? Então, para receber todos esses benefícios, você só vai precisar utilizar o escapulário devotamente, né? Você vai precisar estar em castidade, você vai precisar ser casto ali no seu estado de vida e estar em estado de graça e rezar, né? Pelo menos aquelas 4 Ave-Marias que eu falei, que é muito pouco, né? Vamos fazer mais. Nossa Senhora merece. E aqui a gente entra com mais um testemunho. Esse é um testemunho bem bacana também. O padre José Augusto, grande padre José Augusto, ele perdeu o pai dele, né? E o pai dele era um devoto, um grande devoto da Santíssima Virgem. E ele utilizava o escapulário do Carmo também. O pai dele estava entrando nesse processo, né, de falecimento, de morte ali, e ele acabou
partindo, o padre José Augusto recebeu essa notícia, né, da cunhada dele. Antes do falecimento, ela tinha falado assim para ele: José, o seu pai vai morrer num sábado. O seu pai vai morrer num sábado. E é muito interessante isso, porque, como eu falei, a mãe ela não desampara seus filhos. E o pai dele faleceu justamente num sábado, utilizando o escapulário. Então, assim, ele já foi resgatado pela Virgem, né? Ela foi lá buscá-lo. Olha que graça, que bênção. Tem outro testemunho nesse sentido também, que é do professor Rafael Tonon. O pai dele também sofreu, né, um acidente vascular cerebral e ele caiu e bateu com a cabeça, né? E aí ele foi para o hospital e tal, mas foi um caso mais grave e ele não conseguiu se recuperar e ele veio a falecer. E o pai do Rafael Tonon, ele também era um devoto muito fervoroso da Santíssima Virgem e utilizava o escapulário. E ali na mesa de cirurgia, os médicos eles retiram tudo, né? Tiram tudo, todas as roupas, tudo que tiver de metal, tudo. A pessoa não, ela fica sem nada para que eles possam fazer o procedimento. E aí eles fizeram, o médico fez o procedimento todo lá. Quando o Rafael chegou, pediu para ver o seu pai, né? Ele já estava com morte cerebral decretada, ou seja, não havia mais o que fazer. E o médico fala para ele: Rafael, o seu pai já foi constatada a morte cerebral e a gente quer comunicar para você para saber o procedimento, se você já quer que desligue os aparelhos ou deixe mais um tempo. Então ele falou: não tem mais o que fazer, então pode desligar os aparelhos, né? O pai dele já tinha sido, já tinha falecido, né? Já tinha partido. E nisso o Rafael ele percebe que o pai dele estava com escapulário, ou seja, os médicos que normalmente eles tiram, normalmente não sempre, eles tiram tudo do paciente para poder fazer ali os procedimentos. Dessa vez eles não tiraram o escapulário do pai do Rafael Tonon. Olha aí, mais uma graça da Mãe Santíssima. E detalhe, o pai do Rafael Tonon também faleceu no sábado. Então, mais uma graça. Nossa mãe, ela nos livra dos pecados por conta do escapulário, ela nos livra também dos males aqui na terra, e ela nos resgata, ela nos livra do inferno e nos resgata do purgatório. Então, olha só que graça esses dois alcançaram. E como essas histórias aqui, tem inúmeras histórias iguais a essas. Então, eu quero aqui reforçar mais uma vez o quanto é importante o uso do escapulário. Acho que com tudo que eu falei aqui, vocês já devem ter se convencido de que essa é uma devoção extremamente importante, é uma devoção que todos nós devemos ter. Porque quem é que não quer ficar pouco tempo no purgatório? Eu não quero passar muito tempo lá, não. Eu sei que eu vou passar um tempinho para purificar os meus pecados, as minhas culpas. Mas, com a graça da Santíssima Virgem, não passarei muito tempo por lá. É importante a gente lembrar também que a imposição do escapulário ela não requer uma idade mínima. Você pode impor o escapulário em um bebê, por exemplo. É claro que ninguém vai fazer isso, né? Você impor o escapulário, cordão ali no pescoço do bebezinho, ele vai se enrolar todo ali, vai se enforcar. Não é indicado que façam isso. Mas o que você pode fazer? Você pode pegar ali o escapulário e colocar na fronha, por exemplo, do travesseirinho dele, ali ele vai estar protegido. Você pode colocar, talvez, no colchão ali, dá um jeitinho de colocar o escapulário, né? Tem outra forma de você utilizar também, que não seria o próprio escapulário de pano, assim, propriamente dito, porque tem pessoas que não usam, né, assim, desse tamanho, por exemplo, talvez usem menor, porque acham que vai mexer um pouco na estética da roupa, principalmente mulheres. E aí a igreja, na sua sabedoria, ela indica também que você pode usar uma medalhinha, tipo essa medalha que eu mostrei da Nossa Senhora das Graças. Você pode utilizar também a medalhinha representando o escapulário, né? Então é a medalhinha que tem o Sagrado Coração em uma face e na outra tem a imagem de Nossa Senhora do Carmo. Tem que ser assim, não pode ser imagem diferente. E aí você pode utilizar essa medalhinha em broches, pode utilizar como uma correntinha também. É uma outra opção para quem não quiser utilizar o escapulário, né? Mas eu indico que você use o escapulário de pano, isso aqui é tradição, é algo que identifica, né, a pessoa. Eu, por exemplo, tenho uma história bacana que aconteceu há pouco tempo, que eu estava durante uma viagem
E aí eu identifiquei um católico ali por conta do escapulário. Devoto de São José, ele estava utilizando o escapulário, então a partir disso a gente começou a conversar, fez uma amizade ali, né, por conta do escapulário. Enfim, talvez se fosse uma correntinha ou talvez algo que não ficasse tão claro que era um devoto, talvez eu não tivesse parado ali e conversado com ele, né? Enfim, é um testemunho pessoal. E pais, como eu falei que não tem idade mínima, eu acho que vocês já entenderam a importância de revestir os seus filhos com o escapulário, né? E não só revestir, mas também de mostrar para eles o que é a devoção, o que é essa devoção maravilhosa. A gente tem alguns testemunhos também nessa linha, e aqui já entra nos testemunhos que eu falei que me impactaram bastante. Não vai ser esse que eu vou falar agora, vai ser o próximo, mas são testemunhos bem tocantes assim. O primeiro é uma mãe, né, que conhecendo ali a devoção do escapulário, a importância que tem, ela desde cedo já fez a imposição em seu filho. O filho dela participava, né, da igreja ali, era coroinha e tal, mas com os intempéries da vida, o que foi acontecendo, ele se perdeu ali pelo caminho, né, amizades falsas, tentações, e ele acabou se envolvendo no mundo das drogas, né? Então, era um rapaz que dava muito trabalho, né, por conta do uso das drogas. Ele sumia, ficava muito tempo fora de casa, sabe? Usava, ficava ali uma semana longe, a mãe preocupada, sem saber. Porém, ele voltava e ele sempre estava usando o escapulário. Por mais louco, por mais doido que ele tivesse, às vezes ele se debatia, mas a mãe falava que ele nunca tirava o escapulário. Ele só tirava para tomar banho, né? Então, ele tirava, tomava o seu banho, colocava de novo, saía para a rua para fazer o uso dos entorpecentes, né? E nesse dia ele tomou banho, saiu e a mãe entrou para limpar o banheiro e viu que o escapulário dele estava lá. E nisso ele já tinha recebido muitas ameaças, né? A gente sabe que quem entra para esse mundo é um mundo muito difícil de se sair. E o garoto recebia várias ligações, né, de bandidos, pessoal querendo matá-lo. E nesse dia ele saiu sem o escapulário. E pouco tempo depois, assim à noite, né, a mãe recebeu a notícia, a ligação da polícia, falando que o filho dela havia sido assassinado. Olha para você ver. Por que ele não foi assassinado antes? Por que ele foi assassinado somente agora que ele estava sem o seu escapulário, sem a sua proteção? Né? Então, mães, pais, revistam seus filhos com os escapulários, com o escapulário da Santíssima Virgem, para que ela os proteja, ensinem eles a caminharem no caminho correto. E agora a gente entra no testemunho que eu falei que me impactou bastante. Esse realmente foi um testemunho bem forte que me marcou bastante. E também é do Rafael Tonon, né? Não aconteceu propriamente com ele. Aconteceu assim, foi um testemunho que a esposa dele, na época era sua namorada, foi quem ouviu. Acontece que eles participavam de um programa de TV onde as pessoas atendiam ligações, né? Assim, na madrugada. Pessoas ligavam, pessoas que com insônia, pessoas com depressão, com outros problemas ligavam para receber orações, para receber uma conversa amiga, um apoio. E nisso, a mulher do professor Rafael Tonon, ela estava em uma ligação, né? E ela recebeu esse testemunho. Ele fala, ele conta que ele percebeu que ela tava assim muito emocionada, muito emotiva, né, ao telefone. E aí ele já percebeu que algo estava acontecendo, algo diferente. Ela conta que na ligação uma mãe queria contar o testemunho dela, né? Ela fala mais uma vez, uma mãe que perdeu o filho para as drogas. Era um rapaz que também, assim como o primeiro, ele tinha um conhecimento das coisas do alto. Porém, ainda assim ele caiu, né? Ainda assim ele caiu, porém ele utilizava o escapulário. Então ele estava protegido ali pela Santíssima Virgem, né? Apesar de tudo. Porque assim, irmãos, é bom a gente entender o que eu estou falando aqui. Às vezes você pode ficar imaginando, André, mas você não falou aí que
A pessoa tem que estar rezando pelo menos uma vez, pelo menos 3 Ave Marias por dia para a Mãe Santíssima? Sim. E aí você fala, e esses drogados, você tem certeza que eles rezavam? Não sei, não dá para saber. Mas uma coisa que é certeza é que, a partir do momento que você fecha esse contrato com a Santíssima Virgem, por parte dela, ele é irrevogável. Não importa o que você faça, ela vai estar ali te protegendo. É irrevogável por parte dela. Por parte nossa, aí já é diferente, são outros 500, né? Mas por parte da mãe, ele é irrevogável. Uma vez que você fez a sua consagração, você sempre será um consagrado. Então, voltando aqui para a nossa história, essa mãe ligou, né? E contou o seu testemunho. Conta ela que o filho também, assim como o primeiro testemunho, o testemunho anterior, o filho drogado saía de casa, passava muito tempo fora e sempre recebendo ameaças de morte também. E aí ela conta que nessa última saída ele demorou muito para voltar, então ficou dias, semanas, e ela sempre rezando. Ela é uma devota fervorosa também, sempre rezando ali pelo filho. Nossa Senhora, minha mãe, proteja o meu filho, né? Até que ela recebe uma ligação da polícia, falando que o corpo do filho dela tinha sido encontrado. Eles não falaram do filho dela, né? Eles falaram que possivelmente do filho dela. E eles precisavam que ela fosse até o IML para fazer o reconhecimento. E detalhe, o corpo tinha sido encontrado em um córrego, né? E um detalhe mais impressionante ainda, decapitado. Por isso que eles precisavam que a mãe fosse, né, fazer o reconhecimento ali. Então, essa mãe, imagina como que ela chegou nesse local. Encontrou o filho morto e sem cabeça ainda. Ela vai lá no necrotério, né, faz ali a identificação do corpo do filho, e quando ela percebe, e aqui entra o detalhe mais impressionante, lembrem-se que o corpo foi encontrado no córrego e decapitado. E aí ela olha para aquele corpo e ela vê que o escapulário estava ali no pescoço do seu filho. Não dá para explicar isso, não tem explicação lógica. Como que o escapulário vai ficar no pescoço do rapaz, na água, boiando na água ali? Não tinha cabeça para segurar nem nada, ele estava ali. E mesmo se tivesse na cabeça, o escapulário sai, pessoal. Olha isso aqui, ó. Ele solta, ele sai, ele tira facilmente. Como que o escapulário ficou no corpo do filho dela, dentro da água, boiando, sem cabeça? Não tem explicação para isso. A única explicação é a proteção da Mãe Santíssima. Então, é muito impactante esse testemunho. Ele mexeu muito comigo. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho do que é a devoção do Escapulário do Carmo, o que é a devoção à Santíssima Virgem. Isso daqui não é uma brincadeira. Isso daqui não é um detalhezinho que você colocou na roupa. Não é algo de estilo. Isso daqui é o escudo, a armadura de proteção que a Santíssima Virgem nos deixou em mãos, porque ela quer que todos nós sejamos salvos. Então, pessoal, comprem, adquiram os seus escapulários, façam uso porque não tem como se arrepender disso daqui. Quem é que vai se arrepender de utilizar, de estar protegido pela Virgem? Façam uso, comprem, façam uso do escapulário mesmo. Vou falar um pouquinho sobre o rito de imposição. Ele é algo simples, porém que precisa ser feito. Como eu falei, não dá para você apenas comprar o escapulário, colocar no seu pescoço e sair usando sem nenhuma devoção e achar que você já está protegido. Você precisa fazer o rito de imposição. Como eu falei, isso já vem no nosso drop, né? Vai ser completo, não vai ter desculpa. O sacerdote, não sei fazer, porque com essa teologia da libertação, a gente sabe que é complicado, né? Enfim, você vai estar ali com o rito de imposição. Se o sacerdote te disser que ele não sabe como fazer, você entrega para ele, tá tudo explicadinho. Ele vai fazer a bênção do escapulário, depois ele vai fazer a oração do rito, vai impô-lo em você.
é importante que o sacerdote imponha o escapulário em você e depois ele vai te dar a bênção. Mas pode acontecer do sacerdote não querer impor o escapulário em você. Pode acontecer. Fique tranquilo, fique bem. Você tentou fazer aquilo da forma que deveria ser, né? Mas não aconteceu. Pegue o escapulário, faça você mesmo a imposição ali. Tá tranquilo, tá valendo, porque você teve a intenção de que ele fizesse da forma que tem que ser feito. Então são alguns pormenores que é importante a gente colocar aqui. E outra coisa que é importante falar, eu acho que eu já deixei claro que isso daqui não é um amuleto, mas é sempre bom estar reforçando. Então, não tenham em mente que isso daqui é um amuletinho que você vai colocar e vai estar protegido. Não, não, de forma alguma. Isso daqui é um escudo. E muito mais do que isso daqui é um lembrete. É um lembrete para que quando você olhar para ele, você se lembre de quem você é. Para quando você olhar para ele, você estiver prestes a cometer um pecado, você vai olhar para o escapulário aqui e vai ver, não, esse não sou eu. Eu sou da Virgem Santíssima. Eu não vou cometer esse pecado. Então ele vai estar te livrando do mal. Tem uma história interessante também, não me recordo agora qual o nome do cardeal, mas ele utilizava, porque isso daqui é um sacramental, tá, pessoal? Ele utilizava o seu barrete como um sacramental. Esse barrete servia para ele também como escapulário, como um lembrete de quem ele era. Ele costumava falar assim, barrete, ou seja, meu lembrete de quem eu sou. Então, utilizemos também o escapulário com esse pensamento, com esse sentimento de que isso daqui é para nos lembrar de quem nós somos, a quem nós pertencemos. Vou falar um pouquinho também agora, para finalizar o vídeo, de alguns famosos, né? Alguns santos ali da igreja que utilizaram o escapulário, que foram devotos da Santíssima Virgem através da devoção do escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Nesses a gente coloca ali São João Paulo II, né? Que ele, assim como Santo Afonso Maria de Ligório, também São João Bosco, dentre outros, utilizaram por toda a sua vida o escapulário. Eles receberam quando crianças ainda, né, a imposição, e utilizaram durante toda a sua vida. São João Paulo II ele costumava falar que a sua vontade era de que o mundo fosse um grande Carmelo, ou seja, de que todas as pessoas utilizassem o escapulário do Carmo. Assim todas estariam salvas, né? Mas infelizmente não é isso que acontece. Muitas pessoas nem acreditam, muitas pessoas perseguem, né, a Santíssima Virgem, a Igreja, enfim. Infelizmente não tem. É só lamentar por essas pessoas e fazer o que a gente vem fazendo aqui, né? Que é evangelizar. De repente chega no espírito delas, e o Espírito Santo as toca. E São João Paulo II, quando ele faleceu, todos foram enterrados, né, com seus paramentos ali e também com seus escapulários. E é interessante que os escapulários, desses que eu citei e de outros também, os escapulários eles ficaram intactos. E como eu falei, pessoal, isso daqui é pano, é tecido, isso daqui se decompõe facilmente na terra. Esse é algodão, é natural, se decompõe facilmente na terra, né? Porém, o desses sacerdotes, os paramentos, os ossos, às vezes, né, até os ossos, porque os ossos são o que mais demoram para poder se decompor, mas o escapulário estava intacto, de todos eles. Então, ali você enxerga um sinal também da Santíssima Virgem, né? Inclusive o de Santo Afonso de Ligório, ele está exposto, né, na catedral. E outro falando já do Santo Afonso, é bom lembrar também que no caso dele, ele foi enterrado ali na catedral e ele foi enterrado em um terreno arenoso. E quando se enterra um corpo no terreno arenoso, ele se decompõe facilmente, rapidamente. Às vezes até os ossos se decompõem num período de tempo muito curto. Então, quando foram abrir ali o túmulo para fazer a exumação de Santo Afonso, eles constataram que não sobrou praticamente nada. Sobrou alguns ossos, porém, as vestes, né, estavam tudo, os paramentos, já tinha se decomposto, tudo se decomposto. Porém, o escapulário estava intacto, intacto, intacto. E esse escapulário ele está exposto, né, na catedral até hoje, então é muito bacana esse testemunho também. Mais uma vez, lembro a vocês que a gente está com o escapulário à venda
E não é só o escapulário, então o nosso drop ele está bem completo. Se vocês quiserem adquirir, a gente vai deixar o link aqui no nosso comentário fixado. Agora eu vou parafrasear aqui o padre José Augusto, que já foi citado nesse vídeo, como ele fala: se o escapulário foi entregue em mãos pela Santíssima Virgem como proteção para nós, você acha que eu vou ser otário de não utilizá-lo? Eu não, o meu já está aqui. Ó. Eu espero que você compre o seu também e também seja protegido pela Santíssima Virgem. Ó Mãe Santíssima, pelo amor que tendes a Deus, rogo-vos que me ajudeis sempre, principalmente no último instante de minha vida. Não me desampareis enquanto não me virdes salvo no céu, onde vos bendirei cantando as misericórdias por toda a eternidade. Assim o espero, assim seja. Amém. Nosso auxílio está no nome do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.